Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A RRI11, o RR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Quais os setores? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos. Já estamos bem pertinho. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de membro e saiba mais. Tornando-se membro, você vai estar apoiando financeiramente o canal. Além de ter acesso a vários benefícios. É 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Então, muito obrigado aos últimos membros, Juscelio, Igor e Lucas. E se você tornar-se membro, você vai fazer jus a benefícios, como participar do grupo do Telegram, acesso antecipado a vídeos, e você também tem preferência quando pede um vídeo. Vamos à frente aí. Tem mais uma forma de você apoiar o canal. Até o final do ano a gente quer ver se tira uma certificação CEA, que é para eu me tornar um profissional do mercado. Essa certificação é em São Paulo, é cara e tem passagem, transferência, o próprio custo da certificação. Então, se vocês quiserem apoiar o canal, abra uma conta na Clear. Você vai ganhar um bônus de R$70 a partir de R$100 investidos. Você ganha e eu também ganho. Isso vai nos ajudar imensamente. Além disso, você pode abrir uma conta no Mercado Pago ou PicPay. E se você no Mercado Pago, você já ganha R$10 para gastar lá, tá? Só de você abrir. E na PicPay, se você pagar algo lá com cartão de R$10 para frente, você também ganha. Você ganhando esses bônus, a gente também ganha. É mais uma forma de apoiar o canal. Fico imensamente grato a todos vocês que ajudam o canal aí. Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é do setor de recebíveis imobiliários, foi lançado no mês 10 de 2019 e é um fundo de base 100. Atrio é a sua gestora, títulos e valores imobiliários, e é um fundo que tem uma boa liquidez diária aí, um aceitável, né? 1.200.000 de liquidez diária, o que indica o seguinte, que a partir de 140, 150 mil, você consegue entrar e sair com muita facilidade do fundo. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele não faz parte do IFIX e é um fundo que conta com pouco mais de 1 milhão de cotas. Na nossa série do canal, investindo na prática, dos 1.000 aos 10 mil agora, rumo aos 10 mil com pouco dinheiro, esse fundo foi adicionado à nossa série. Ele vai estar lá com um pequeno percentual, mas para ter diversificação dos papéis que a gente quer ter. Eu fiz uma análise dele, sei dos riscos dele, mas gostei bastante dos números que ali eu vi. Quando a gente se posicionou, a gente conseguiu pegar um preço um pouco mais atrativo, ainda que acima do seu VP, tá? Mas atualmente ele deu uma pequena esticada. Então ele está sendo atualmente negociado a um PVP de 1,08, o que indica 8% mais caro do que ele vale. O que é isso? Ele tem um patrimônio relativamente pequeno, tá? De 97 milhões, só que o mercado está aceitando pagar 105 milhões. Então note, as suas cotas valem 93, apesar de que acredito que elas valham um pouquinho mais. Talvez na casa de 95, 96, 97 reais. Mas isso aqui se dá em razão da marcação a mercado dos ativos que ele tem no seu portfólio. Então eu não acredito que seja só 93, mas enfim. E as cotas deram a disparada. A gente conseguiu se posicionar nesse ativo a 96, mais ou menos, ó, e atualmente ele está sendo negociado a 100 reais. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com 5.436 cotistas. Vamos à frente. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Ele está sendo negociado a patamares de 100 reais, sendo que ele atingiu como mínima 91 no último ano e 113 como máxima. E esse fundo veio a mercado no final de 2019. A gente vê aqui, ó, vamos colocar o patamar aqui de 96 reais, como se fosse o seu VP. Então ele veio a mercado, chega a atingir até 108 reais aqui, ó, no final de 2019, só que vem a situação pandêmica e joga as cotas desse fundo para incríveis 54 reais. De lá para cá, o fundo dá uma recuperada de leve, a gente vai ver já já por que esse fundo não volta rapidamente ao seu patamar, porque ele começa a fazer entregas não tão boas. Então ele começou a ser negociado entre 70 e 84 reais, ó.
Só que ele começa a fazer boas entregas, o fundo pega tração, e aí ele volta a patamares próximos a 100, novamente extrapola esses patamares e começa a ser negociado aqui, ó, até 110, 113 reais. E aí, em maio a junho do ano passado, o mercado começa a dar uma diminuída, uma queda. E esse fundo acompanha a queda de mercado e os fundos de papel não recuaram tanto. Então, ó, em novembro, que foi o momento que todo o mercado caiu, esse fundo chegou a dar uma recuada para patamares aí de R$ 91 reais. Só que agora, novamente, pelo que a gente vê aqui no gráfico, ele apresenta uma tendência de alta. Não sei se vai sustentar essa alta, eu acredito que não, mas eu vejo esse fundo sendo negociado entre esses R$ 95 e R$ 105 reais. Vamos à frente. Nesse gráfico aqui, o que a gente observa? Tem alguns investidores que preferem se posicionar em ativos que tenha pelo menos 3 anos de existência e esse fundo está indo para o seu 3º ano de existência. Então já começa a entrar nesse crivo. Outros investidores mais exigentes só se posicionam em ativos que tenham pelo menos 5 anos. Neste ponto aqui, para fundos imobiliários, eu não ligo para o tempo que o ativo tem. Se eu achar o fundo interessante, eu já me posiciono no início, não vejo problemas, mas eu vou me posicionando aos poucos. O que acontece, pessoal? Como eu disse... Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 25, 50, 75, R$1, e aqui seria, acho que é 30, 60, 90, 1,20, acho que é isso. Acho que aqui seja o campo do 30, do 60, 90, 1,20, 1,50, 1,80. Acredito que seja isso aqui, ó. Então, o que acontece? Esse fundo aqui agora anunciou R$1,30. Para um fundo que custa 90 e poucos centavos, é um yield muito bom. Dá mais de 1,3, vai dar 1,4 mais ou menos. A gente vai ver isso aqui com mais exatidão já já. É um excelente yield. Só que veja só, o fundo anunciou R$1,70 para dezembro. Ele anunciou um yield que anunciou em dezembro para pagar em janeiro. E agora em janeiro ele anunciou para pagar em fevereiro. Então, como ele deu essa queda aqui no anúncio do dividendo, acredito que as cotas não disparem aí e fiquem desesperadamente altas, não. Mas a gente vê que recentemente o fundo estabilizou em patamares bons de entrega. E pelo que eu estou vendo lá dentro do seu relatório, ele tem sim condição de se manter dentro desses patamares aqui. Então esse é um ponto aqui pelo qual eu resolvi me posicionar no ativo. Outro ponto, eu vi uma entrevista dos gestores, eu não vou lembrar em qual canal que eu vi, e gostei bastante da tese deles, que eles explicam. Para mim agora tem um motivo, o porquê que nesse período aqui o fundo estava entregando tão pouco. Eles estavam explicando o seguinte, que era um momento pandêmico, o fundo veio a mercado no momento pandêmico e eles de forma defensiva optaram por reter o caixa, ficou durante algum período sem entregar rendimentos, mas para achar as melhores oportunidades. E aparentemente eles acertaram na sua estratégia. Tanto que, ó, supondo que aqui seja 1,20, ó, ele, durante vários meses, ficou beliscando o patamar de 1,20, mas durante vários outros meses ele extrapolou muito aqui, ó, entregou altos rendimentos aí nesse período. Então, na minha opinião, foi uma estratégia bem assertiva por parte da gestão. E aí, no mês de maio e junho do ano passado, o fundo vem ao mercado e capta mais recursos. Ele já fez sua segunda subscrição. Vamos à frente aí, vamos lá. Nesse slide aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, como eu disse lá atrás, ó, 1,10, 1,14, R$1, 1,11. Extraordinariamente, ó, junho. O que a gente pode ver que talvez seja um padrão? Pode ser que semestralmente o fundo faça entregas extraordinárias, ó, talvez porque isso aqui a gente vai tentar ver lá dentro do relatório. Pode ser que ele tenha ativos que paguem semestralmente, mas ó, pagou extraordinariamente em junho, pagou extraordinariamente em dezembro. Então isso aí pode ser um bom ponto. O fundo dá uma arrefecida aqui, ó, e cai para 86,91, provavelmente em razão da captação que ele fez, né? Então o dinheiro fica parado durante um período em caixa. Novamente ele volta a pegar tração, ó, 1,11, 1,40, 1,40, 1,75 e 1,30. E novamente, analisando o relatório lá, eu acredito que ele consiga sim se manter nesse 1,30. Então esse 1,30 anunciado com a data base de 31 de janeiro para pagamento em 7 de fevereiro, então isso aqui está super atualizado. Eu estou gravando esse vídeo um dia após o anúncio. Na época, a cota fechou a 101, então indica 1,29. Como essa cota já deu uma arrefecida, já deu uma queda, pode ver que esse mesmo dividendo aqui, pelo site aqui não está ajustado, ele está baseado nos 1,75 aqui ainda. Então o site não fez esse acerto aqui para esse novo patamar.
Mas, de toda forma, aqui já está anunciado esse 1,30. O fundo vem com 13,6 acumulado nos últimos 12 meses, que eu reputo ser também um bom yield acumulado. E dos institucionais que possuem esse ativo aí, destaque para o MATV, que possui 1,4% das cotas do fundo, RECX com mais 0,5%, o MOR com mais 0,47% e o MFI com mais 0,23%. Então, sim, alguns institucionais já decidiram aportar nesse ativo, não são muitos ainda, mas isso eu vejo como uma posição positiva por parte dos gestores aí. Se já tem profissionais no mercado investindo nesse ativo, é sinal que eles têm confiança no fundo aí. E o ponto é que nenhum tem mais de 5% aí das cotas, que eu também acho interessante. Quando algum institucional se posiciona muito no ativo, isso aí para mim é um risco a mais que o fundo passa a correr. Vamos à frente. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. Eu não vou ler muito esse comentário dele aqui, para mim isso aqui não é tão interessante. Isso aqui depois a gente vai ver lá dentro do relatório, mas eu quero tecer comentários a respeito do CDI, do IGPM, do IFIX e do IPCA, tá? Que são assuntos que nos dizem respeito aqui. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, ó, o CDI em dezembro foi 0,73. Por quê? A dezembro já pegou aquela Selic de 9,25. Gente, CDI e Selic, eles estão entrelaçados. Se a Selic hoje está em 9,25, você tira 0,10 bases que eles chamam, né? Você tira 0,1, então o CDI vai estar pagando 9,15. Então 9,15 ao ano, no mês de dezembro, isso aqui vai representar mais ou menos 0,73. Então aqui já está pegando os últimos meses. Mas eu vejo gente vindo nos comentários e fazendo a seguinte pergunta, porque provavelmente não entende muito de investimento, né? Ele fala, por que eu vou investir em fundo imobiliário se a Selic está pagando 9 ponto alguma coisa? Tá, mas olha só, o que você tem que pensar é o seguinte. No acumulado do ano, gente, a Selic começou o ano com 2 e terminou com 9. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, a Selic está representando 4. Então, nos últimos 12 meses, qualquer fundo de tijolo que pagou aquele 0,6 que eu tanto digo aí, ó, 0,6, vai ter pago aí entre 7,5 ou mais. Dá um spread para esse Selic aqui de 3%. E venhamos e convenhamos, a nossa taxa média de juros aí, de Selic, a média é de 6 a 7% ao ano. Entende? Só que assim, 6 a 7%, esse CDI aqui, ó, de 4,40% é CDI bruto. Aqui ainda vai incidir imposto de renda, que pode ser de 22,5% a 15% de imposto de renda, se você ficar pelo menos 2 anos no ativo aí, ó, no seu CDB, no seu CDI. Então, assim, o spread ainda chega a ser maior. Então, as pessoas confundem os cálculos, não há que se comparar CDI com renda fixa, não tem que se comparar, mas se ficar um ano a 9,25 aí, que tem até tendência de aumentar, se ficar em um ano, aí beleza, neste ano a Selic vai bater. Por isso, até porque os fundos estão começando a entregar mais do que aquele 0,6 que eu falo aí. Mas eu não vejo, tá sendo otimista, a Selic disparada em 11, 12% o ano inteiro. Eu acredito que a partir do meio do ano, pro fim do ano, isso é só um achismo. Eu acho que a Selic vai começar a cair, dar uma arrefecida aí, tendo em vista que, na minha opinião, acredito eu que a inflação não vai ficar disparada como ela está. Então aqui, os outros pontos que eu quero destacar é o seguinte, o IPCA está bem em linha com a Selic, ou seja, a Selic já está mais ou menos controlando a inflação, mas o acumulado do IPCA é de 10%, e o IGPM também, ó, a Selic está muito próximo ao IGPM, mas o acumulado do IGPM também é 17,78%. Mas a gente vê uma queda, um arrefecimento aí das inflações aí apuradas aí, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, se você pegar o vídeo anterior que eu fiz sobre o ARRE, ele tinha uma exposição maior em FIIs e outras situações que a gente vai ver no próximo slide que eu vou mostrar mais à frente. Então, atualmente, o fundo conseguiu se desfazer bastante dos seus fundos imobiliários, ó. Então, ele tem CRIs 94%, 3,8% em FIIs e tem apenas 1,23% em caixa. Tá? Os seus CRIs representam 94% do PL, FIIs, ele vai ter compromissadas aqui 1,23% e nada de disponibilidades. Receitas, CRIs, dividendo de FIIs e compromissadas aí é o que compõe o resultado do fundo aí. E aí ele continua. Hoje, a taxa média que ele tem dos seus CRIs é CDI mais 5, IPCA mais quase 10 e IGPM mais 10. São excelentes taxas contratadas aí dos seus CRIs. E
A taxa média alocada aí, ó, do IPCA é 73% da carteira, 17% é IGPM e 3% é CDI. Então isso aqui eu vejo como sendo muito positivo aí. Vamos à frente. Aqui é um dos pontos interessantes do relatório da gestora. Ela tem um relatório interessante, mas para mim tem algumas falhas. Não é 100% legal não, mas vamos lá. Ponto positivo. Ele traz os seus ativos por indexadores. Então ele tem 4 CRIs indexados a IGPM. Ele mostra um por um os CRIs que ele tem. E a gente vê o seguinte, para mim, o que eu digo? Tem investidores aí que dizem, eu vi até um estudo já em 2 canais diferentes, que um fala que para investidor iniciante vai lá e concentra num único ativo. Eu discordo totalmente dele, apesar de eu considerar ser um excelente investidor o cara. O outro também falou que tem um estudo que diz que acima de 15 ativos, você já não diminui o seu risco, você não pulveriza o seu risco. Tá, beleza. Ele falou isso. Mas por que o investidor profissional tem mais de 15 ativos no seu portfólio, então? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver 20 ativos, que já contradiz o que o cara está falando, você fizer um balanceamento exato, você vai ter 5% em cada ativo. 5 vezes 20 vai dar o 100%. Então, por que o investidor profissional, ó, esse cara é um profissional, esse fundo, olha quanto ele tem no ativo, ó, 3, 4, 4, 4. Se um cara que sabe tudo que está fazendo, ele tem uma exposição próxima a 5%, no máximo 10%, que a gente vai ver aqui, por que eu, que nem sou um profissional do mercado, por que nós, que somos investidores medianos, vamos nessa de ter poucos ativos e se concentrar? Gente, justamente para a gente não ser profissional, justamente para a gente não dominar o mercado, por mais que você ache que você saiba, que você vê vídeo, que você estuda, por mais até que você se torne um profissional aí, esses caras têm acesso a muito mais informações que a gente, tem muito mais conhecimento que a gente. Se eles dilui tanto o risco, por que a gente vai ficar concentrado? Esse é o ponto que eu digo. Tá? Então, assim, 20 ativos aqui, gente, é 20 ativos no total geral. Entre renda fixa, renda variável, que seja ações, fundos imobiliários, que seja, sabe, do total de 20, aí você espalha tudo aí. Para mim, o número mínimo que o investidor como nós deveríamos ter é 20. Ah, mas e se eu tiver só 10, eu tô errado? Não. Se eu tiver só 3, eu tô errado? Não. Só que você tem que estar ciente que você tá com bastante concentração aí e caso aconteça alguma coisa, você pode se machucar bastante. Então, assim, eu não tô dizendo que o meu ponto de vista é certo, que eu sou o senhor da razão, mas eu tomo por base o assim, minha análise empírica, né? Eu fico vendo o que os outros fazem, um gestor faz, né? Os bons gestores fazem isso. Enfim, vamos continuar. O que ele tem de IPCA? Você vai ver que ele tá mais concentrado em IPCA. Então, são todos os ativos que ele tem IPCA estão aqui, ó, com destaque para este e este. Extrapolou um pouquinho os 10%? Extrapolou. Mas ainda assim está dentro de um bom ponto de risco, na minha opinião. Ó. Beleza? Então, vamos à frente aí. Vamos lá. CDI. CDI, ele tem apenas 2 ativos em CDI, que representam 1% e 2% também do PL. Enfim, aqui novamente traz aquele gráfico lá atrás que a gente viu. Apesar de dezembro ter tido 77 de CDI, 73 de inflação IPCA e 87 de IGPM, a gente vê que no acumulado dos 12 meses o CDI representou apenas 4,42. A inflação acumulada 10 e IGPM 17. E aqui a gente vê a estratégia do fundo. Como eu disse, ó, se você pegar o anterior, ó, ele estava com 70% em CRIs, 22% em FIIs e 7% em caixa. E olha o quanto ele se movimentou. Muito positivo, na minha opinião. A gestora fez um bom trabalho de um mês para o outro. Ó. Conseguiu alocar 94% já em CRIs, reduziu bastante FIIs, ou seja, tende agora a ter um bom rendimento. E 1,23 está em liquidez, que vai ser a tal chamada compromissada. Vamos à frente. Então aqui ele vê todos os ativos do seu portfólio agora agrupados, todos eles. E aí o que me falta, na minha humilde opinião? O fundo deveria trazer aqui para nós, ó, o que falta nos relatórios deles? O LTV, o Loan to Value, falar como é que está a inadimplência desses ativos, como é que está a razão de pagamento, fluxo, etc. Coisas nesse sentido. Para mim seria muito interessante se ele trouxesse. Mas como ele não traz, né, infelizmente fica a desejar. Ele traz também os FIIs que ele tem no seu portfólio. Então, hoje, os FIIs que restaram representam 1,6, 2,4 e 2 percentuais bem irrisórios que ele tem. E são fundos poucos conhecidos, ó, BTCR, CACR, o Edifício Galeria e o MORC. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o DRE do fundo.
o que que ele cobra de taxas. Então ele cobra 0,14 taxa de administração, 0,5 gestão, 0,4 consultoria. No total aqui, ó, vai dar 1,04 de taxa direta. E ele cobra mais 15% do que CDI IPCA mais 2. Apesar de eu achar baixo essa taxa aqui de performance, eu acho mais justo do que alguns fundos que cobram 100% do CDI, né? Então, beleza, mas eu acho que esse IPCA poderia ser um pouquinho mais, 3, 4, né, para dar uma melhorada. Mas fazer o quê? Como eu não sei calcular isso aqui, eu faço todos os vídeos para vocês. O DRE desse fundo é um pouco diferente dos outros. Na verdade, ele traz como fluxo de caixa aqui, ó. Então, a gente vai calcular essas entradas, é o total que ele recebeu. Então, o que ele recebeu? 1.700.000, 1.400.000 vieram de CRIs, 257 de FIIs. Ele veio compromissado, que é aquele valor que está parado em caixa lá, né? E aí, o total que ele pagou foi 108 mil de despesas. Então, a gente vai ver o que essas despesas representam frente às receitas. O ponto é, a gente vê uma redução dos FIIs aqui. Isso aqui ele pagou em dezembro, tá, pessoal? Só que isso aqui é o que ele vai pagar em janeiro, não é o de fevereiro. Provavelmente no próximo, a gente vai ver entre essa migração aqui, ó, de CRIs para FIIs, vai ver talvez uma queda maior ainda em FIIs e um aumento nos CRIs aqui. Só que até que comece a performar, até que comece a ter impacto, eu acredito que o fundo realmente, nesses últimos movimentos dele, comece a refletir talvez só em março ou abril que comece a refletir. Tá bom? Então, assim, nos próximos rendimentos de março ou abril, talvez comece a refletir esse resultado do fundo. Por isso, talvez, dessa queda que ele entregou de 1,75 para esse 1,30 e pouco, eu acredito que pelo menos esses 1,30 e pouco ele consiga, assim, se manter e talvez dar uma melhoradinha para casa, talvez de 1,40, 1,50, isso aí a gente consegue talvez ver. Deixa eu voltar aqui e já eu calculo ali um negócio para vocês. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, só um segundo. Infelizmente, ele não traz pra gente se os seus CRIs são de pagamento mensal ou semestral. Justamente pra gente tirar aquela dúvida que eu falei pra vocês, ó. Que ele pagou 1,75 em dezembro e em junho também pagou 1,76. Então não tenho certeza, mas pelos dados apresentados, provavelmente nesses meses aqui, ó, junho e dezembro, ele deve receber um excedente aí de algum CRI que talvez pague semestralmente. Não tenho como eu afirmar com exatidão para vocês não, mas é o que aparentemente é o que eu chego a essa conclusão. Vamos agora calcular o que as despesas representam. Vamos pegar esse 108 que eu vou arredondar para 109 vezes 100 e vamos dividir pelos recebimentos aqui, ó, 1,753. Então, dividido por 1,753. Então, as despesas aqui estão representando, pessoal, 6,21% em dezembro. Totalmente dentro dos 15% que vídeo após vídeo eu falo que isso é para mim. Não significa que eu seja senhor da razão. Mas se você quiser se posicionar em ativos que cobram mais que isso, não tem problema. É o seu dinheiro, é o seu ponto de vista. Mas isso aqui para mim é um critério para eu investir ou não no ativo. Lembrando o seguinte, que como ele não traz o detalhamento dessas despesas, provavelmente é menos que esse 6,21 aqui, porque nem tudo deve estar indo diretamente para o bolso do gestor. Mas bem em linha com o que eu acho aceitável aí, tá? Esse, assim, baseado em todos esses informes que eu trouxe para vocês, é um dos motivos pelos quais eu resolvi me posicionar nesse ativo aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ARRE são somente essas informações. Eu acho o relatório deles com muitas informações bacanas, mas falta algumas informações primordiais para a gente aí. Então, um detalhezinho ou outro aí poderia ser melhorado no relatório deles. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós o que você achou desse ativo. Você gostou? Não gostou? Acha que é muito risco? Pouco risco? Eu acho um risco bem aceitável aí, tendo em vista nos ativos que ele investe, os tipos de crise e tudo. E novamente, eu gostei da entrevista que eu vi com os gestores. Eu já tinha investido antes de ver essa entrevista, o que me deixou mais calmo ainda a respeito do investimento. Fiquei bem tranquilo naquilo que eu vi. Cuidado! O meu ponto de vista de eu ter gostado, o meu ponto de vista de eu ter investido, o meu ponto de vista de eu entender os riscos aqui, isso não significa que eu estou indicando ativo para vocês. Por favor, não compre porque algum influencer, algum youtuber, alguém que vocês assistem gosta do ativo. Passem a tentar entender o risco que você está tendo ao investir nesse ativo. O dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Então, se você compra porque alguém diz que é bom, eu tô tranquilo se esse ativo cair novamente para 40, 50, 60 reais. Tá? E você vai estar tranquilo? Você não vai se desesperar e vender? Então, bastante cuidado ao se posicionar ou olhar um ativo baseado nos outros.
tô tranquilo, invisto, estou satisfeito e vai fazer parte da nossa carteira fechada. Inclusive, não faz parte aliás, vai fazer parte ele tá fazendo parte da nossa carteira aberta. Inclusive, esse ativo não faz parte da minha carteira fechada. Por enquanto, eu vou me expor só na carteira aberta e, posteriormente, eu vou estudar a possibilidade de eu trazer também para minha carteira fechada. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 5 mil inscritos, falta bem pouquinho. Torne-se membro, 10 centavos por dia. Acho que não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Abra conta na Clear, PicPay ou Mercado Pago com o nosso link de indicação. Isso vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io